Bem-vindos mais um Brunecast e hoje nós vamos falar sobre recomeçar. A vida é feita de recomeços, eu vou te provar isso. Às vezes você acha que está perdendo porque vai ter que recomeçar. Tiago, eu já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60 anos e tenho que recomeçar. O recomeço é uma bênção divina e eu vou te provar. Gente, ó, a boa notícia é que a gente passa por muitos problemas na vida, mas o Deus que nós servimos, o Deus que criou o mundo, o nosso Criador, ele é um Deus de recomeços. Ele permite recomeços. Ele abençoa recomeços. E a vida é feita de vários recomeços. Não só os negativos. Caramba, quebrei minha empresa e vou ter que recomeçar, como aconteceu comigo em 2014. Mas, por exemplo, quando eu casei, é um recomeço positivo. Agora eu não sou mais solteiro, eu tenho que recomeçar a vida a dois. Recomeçar a vida agora cuidando de alguém. Então tem os recomeços negativos e os recomeços positivos. Ambos te ensinam muito. Bom, eu tive que recomeçar algumas vezes. Por exemplo, eu recomecei profissionalmente porque eu estudei e me preparei para ser músico na adolescência, fiz conservatório de música, trabalhei muitos anos em estúdio de gravação e de repente eu decidi recomeçar profissionalmente. Falei, isso não é para mim. Foi uma análise financeira que eu fiz e para mim a vontade de prosperar era maior do que o desejo de ser músico e eu fui para as vendas. Aí depois entrei no mundo do turismo e tive que recomeçar em 2014 quando eu quebrei e profissionalmente fui para o mundo da educação, tá? Então assim, recomeço na minha vida foram vários, profissionais, recomeço financeiro, recomeço ministerial, porque teve um tempo que eu não queria fazer nada para Deus, eu estava meio revoltado com Deus, e nesse recomeço profissional em 2014 eu acabei entendendo o plano, o propósito de Deus para a minha vida e recomecei na área ministerial. Então eu tenho muitos recomeços. No meu casamento a gente teve crises muito fortes e decidimos recomeçar, ou seja, um recomeço positivo, porque tem aquele recomeço, não deu certo, divorciou e agora eu vou recomeçar a vida com outra pessoa, outra família, é um recomeço muito mais difícil, negativo e tal, porque gera traumas. Por exemplo, se tem crianças, não tem jeito de falar que é positivo, não é? Não tem como romantizar o que não é romântico, né? Não dá. É negativo, não quer dizer que não seja certo, não quer dizer que você não vai ser feliz, quer dizer que vai deixar marcas, que é traumático. Então eu tive que recomeçar na minha vida matrimonial, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Então eu acredito que o recomeço é um assunto pouco falado. E a gente pode discutir aqui no Brunecast quais são os principais pontos do recomeço para que você que está me assistindo não erre mais. Sabe por quê? Se você ainda não recomeçou, um dia pode ter que recomeçar. E eu acho que sabe qual é o maior benefício do recomeço? Que agora dá para você fazer diferente da forma certa. Que agora você sabe exatamente o que dá errado. Então, primeiro, ninguém recomeça do zero. Porque no mínimo você recomeça com mais conhecimento de causa, sabendo o que dá errado. Você já tem uma experiência, ninguém recomeça do zero. Você pode recomeçar do zero financeiramente, emocionalmente, mas ninguém recomeça do zero mentalmente. Você já tem muita informação aí. Mas o ser humano ele tende a confundir escalas e conexões de um voo com o destino final. Então, quando você está numa situação muito difícil, a ponto de ter que recomeçar, você imagina, o teu cérebro começa a mandar informações que é o fim. Então você reage como se não tivesse mais esperança. Você reage como se fosse o fim. Então você faz tempestade em copo d'água, você se alarma muito, você sofre mais do que o normal, você fica sem dormir, você reage violentamente. Então, quem não tem o domínio completo das suas emoções sofre muito mais no recomeço. É por isso que eu sempre animo as pessoas a terem fé. Porque por mais que você não tenha educação formal, não tenha um diploma na parede, não participou de nenhum treinamento, mas se você tiver fé, no mínimo a esperança você não perde, e ao invés de sair desesperado, desesperada por aí, você tenta escutar a voz de Deus para o próximo passo. Esse é o lindo da fé, né? Não importa a tua preparação, não importa o teu passado. Se você acreditar em Deus, você vai escutar a voz dele e vai ter uma direção. Agora, se você, além de fé, que é o mais importante, você também tiver preparo emocional, sabedoria para tomar decisões, experiência acumulada até ali, poxa, o recomeço vai ser uma grande oportunidade. E lembre-se que o recomeço ele tem um fator interessante. Ele é muito mais rápido, ele acelera muito mais tua vida do que antes. Então, por exemplo, você demorou 10 anos para ganhar dinheiro na vida, aí ganha dinheiro e quebra.
Quando você recomeçar, não vai ser 10 anos para ganhar de novo. Em um ano, você já está 3 vezes maior do que esses 10 anos, por causa da experiência acumulada, expertise, as emoções fortalecidas, a fé aumentando. Então, o recomeço é uma oportunidade também de aceleração do teu propósito, do teu chamado. Lembrando que, apesar do recomeço ter aceleração, não quer dizer que é de um dia para o outro. Uhum. É importante você confiar no processo, ter paciência e fazer certo dessa vez. Existem recomeços que são propósitos divinos para te engrandecer. Quando eu digo te engrandecer, não é você ficar famoso, rico, né? Não é isso que eu estou falando, não. É você ter autoridade para entregar a mensagem que você carrega, as pessoas reconhecerem você. Deus fala para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Por quê? Para te dar dinheiro e fama? Não, não. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus nos engrandece, não é para louvor e glória do nosso nome, é para que a gente cumpra um propósito divino na vida das pessoas. Então, recomeços na Bíblia sempre são melhores depois. O problema é que quando você quebra, quando você perde alguém, quando você divorcia, quando alguém morre, quando você já imagina que é o fim, você não está entendendo que é só uma escala do teu voo. Não é o destino final. Você já se desespera aqui. Se você conseguisse ver que tua vida ainda vai melhorar muito depois do recomeço, o problema é que a gente não consegue ver o futuro e porque não tem fé para enxergar os próximos anos, a gente se desespera. E no desespero a gente toma decisões precipitadas, escuta pessoas erradas, aí começa o problema. Uma coisa que eu aprendi esses anos todos servindo a Deus é que tem um momento que você não vai entender nada, você só tem que continuar caminhando. Eu sei de uma coisa, recomeçar só é difícil se você não tem fé em Deus e se você não está escutando as pessoas certas. E o terceiro conselho, só é difícil se você não usar tudo que aprendeu e aplicar agora de forma correta. Ou seja, agora é a chance de fazer certo, poxa. Agora você sabe que se você ficar cedendo aos prazeres, vai perder o futuro. Se você ficar ganhando mais do que ganha, vai ficar pobre. Agora você já sabe, para que você vai fazer de novo o erro? Se você não sabe lidar com pessoas, as pessoas não compram de você, porque as pessoas só compram de quem gosta. Aí eu tive que mudar meu jeito de ser, tive que quebrar meu orgulho, que eu era orgulhoso, não sabia lidar com pessoas. Então, foi na quebra. Hoje eu entendo que a quebra foi uma permissão divina para eu ser um ser humano melhor. Não, eu seria insuportável. E não tendo nada, tá? Porque não tem esse negócio que o rico que é orgulhoso. Não, tem muito pobre orgulhoso também. E tem rico humilde. Mas também tem rico orgulhoso e pobre humilde. Não é a condição financeira ou o diploma. É o espírito da pessoa. Que se não é treinado, vai dar problema. Então, assim, os recomeços, eles são inevitáveis, mas são necessários e vão te levar para o próximo nível. Você pode ver que toda pessoa na Bíblia que recomeçou foi para um próximo nível. Como é que eu quebrei? Eu fiz a lista. 2014 eu quebrei, fiz a lista. Gasto mais do que ganho. Sou orgulhoso. Não escuto ninguém, acho que sei tudo. Sou um péssimo líder, não sei dar comando. Eu acho que as pessoas têm que saber o que eu quero. E vai anotando tudo. Pronto, quando eu recomecei em 2015, eu falei, esses erros eu não cometo mais. E não cometo mais. E não cometo mais. Então, assim, não adianta Deus dar a oportunidade do recomeço e você fazer as mesmas coisas do passado. Aí você está pisando na oportunidade divina. Anota para você nunca mais cometer os mesmos erros. Então, que esse Brunecast de hoje seja um despertar para a fase que você está passando. Eu te aconselho você pegar esse link e mandar para o máximo de pessoas. Você curtir o vídeo para que esse vídeo chegue para muita gente. Se tem algo que não pode faltar no teu recomeço é arrependimento. Porque em alguma coisa você errou ou pecou para estar agora no fundo do poço. Sem arrependimento não tem misericórdia, só tem justiça. Porque Deus é misericórdia e justiça, né? E a justiça, independentemente do teu coração, a justiça se manifesta. A misericórdia só se manifesta com o teu coração quebrantado. Então imagina Deus ter que ser justo com você e você que errou. Aí vocês não querem o Deus da justiça, não. Você vai querer, se é você que está errado, você vai querer o Deus da misericórdia. Só que a misericórdia não se manifesta naturalmente, ela se manifesta com o coração quebrantado e contrito, com o teu arrependimento. Então, uma coisa que eu aprendi desde que eu quebrei é ser um homem quebrantado, arrependido, o tempo todo. Tem vezes que eu me flagro assim, caminhando no meu condomínio, orando, chorando, pedindo perdão a Deus por coisas que eu nem sei que eu cometi. Assim. Não é um pecado específico que está na minha cabeça. Eu falo, Deus, eu nem sei, mas
Eu sou ser humano, bom, santarrão eu não sou. Então, se tem alguma coisa em mim, tira. Se aquele pensamento, aquela coisa... E quebrantando diante de Deus mesmo. Como, chorar diante de Deus como se você tivesse matado alguém inocentemente, como se você tivesse feito uma besteira muito grande e, na verdade, você nem sabe por que exatamente você está pedindo perdão. Isso é um coração quebrantado. Você entende a glória de Deus de uma forma tão intensa que você não se sente nunca bom o suficiente para andar do lado de Deus. Você sempre precisa da misericórdia dele e da graça para poder estar andando perto. Isso é um segredo muito forte para o recomeço, tá bom? E aí eu quero aproveitar esse Brunecast para incentivar você, principalmente quem está recomeçando, a ser treinado para o futuro. Bom, gente, obrigado. Eu faço votos de paz e prosperidade. Deus abençoe vocês que estão em casa. Obrigado, Theo e o Ólogo. Obrigado a todo mundo que nos assiste. Compartilha essa mensagem com todo mundo. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco mais para o teu crescimento espiritual e emocional, para a tua vida profissional. E acompanha a gente aqui toda terça, meio-dia, no Brunecast.